Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao estudo da nossa revista Começando a Vida Cristã da classe Discipulado Batismo 2020. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, o que é a Bíblia. Como nós sempre fazemos, nós iremos iniciar o nosso estudo orando ao nosso Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de te servir, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, Senhor, e pela manifestação diária da tua graça e da tua misericórdia, do teu poder, meu Deus, sobre nós, Senhor. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a direção do teu Espírito Santo sobre esta aula, Senhor. Abre o nosso entendimento, nos conduz nesse estudo, Senhor, para que haja, meu Deus, edificação, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, Senhor, de cada um de nós, Senhor, que iremos compartilhar desse estudo. Nos ajuda a viver, a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido de Ti todos os dias. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada aluno e cada aluna, sobre as suas famílias, Senhor. Continua nos guardando desse mal que tem assolado o mundo, Senhor, o coronavírus. Continua, Senhor, fortificando os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, que continuemos, Senhor, firme, buscando a Ti, orando e confiando no Senhor, Pai, crendo que essa situação, meu Deus, muito em breve se encerrará, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus e por fé, eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, lição de número 4, o que é a Bíblia? Como a gente sempre recomenda que os irmãos, apesar de nós estarmos afastados fisicamente, não podendo nos congregar, não podendo desfrutar da comunhão dos irmãos, eu peço que os irmãos continuem lendo a palavra de Deus em casa, orando, não descuidem da leitura da palavra de Deus, continuem meditando, continuem mantendo a comunhão com Deus e lendo e estudando a lição. Sempre que os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma colocação, não concordarem com alguma coisa, tiverem algum exemplo, alguma situação que queiram compartilhar conosco, fiquem à vontade, coloquem no grupo. Nós temos um grupo exclusivo para isso, para exatamente debater sobre o estudo da palavra de Deus, e que essas colocações que vocês venham fazer sirvam para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Não tenham vergonha, não se sintam constrangidos em colocar alguma contribuição. Isso vai ser muito enriquecedor para o nosso aprendizado. Peço a vocês, como eu sempre faço, que vocês façam a leitura indicada aqui, logo no início da lição tem a leitura bíblica indicada, uma leitura para cada dia, conforme eu já havia dito. Essas indicações de versículos para a leitura diária, elas servem para fundamentar o estudo da lição. A lição que vai ser tratada é sobre a palavra de Deus. Então esses versículos eles servem para fundamentar o estudo da lição, enriquecendo o estudo, nos dando mais embasamento bíblico, mais fundamento para uma eventual conversa, para um eventual discipulado, para uma eventual discussão. Versículo para guardar no coração. É o versículo que está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guarde esse versículo no seu coração, que a palavra de Deus verdadeiramente seja essa luz para os seus pés, que ela seja essa lâmpada para os seus pés e essa luz para os seus caminhos, guiando cada um de nós nas nossas decisões, no nosso caminhar, no nosso proceder, nas nossas atitudes, nas nossas ações, reações. Que a palavra de Deus realmente seja a nossa bússola, o nosso guia, que a gente não venha tomar decisões com base no nosso achismo, no nosso conhecimento, e venhamos a colocar a palavra de Deus realmente como esse fundamento, como essa base na nossa vida cristã. Vamos lá. Pense e responda. Aí na revista do aluno ele inicia: pense e responda. Que livro é esse que fascina tanto? Ele merece crédito? A palavra de Deus é o livro que fascina tanto. É o livro mais lido, mais estudado, mais pesquisado, mais esmiuçado do mundo. Não existe nenhum livro que seja mais lido, mais pesquisado, mais esmiuçado no mundo do que a palavra de Deus. E ela merece crédito? Sim. Por ela ser a palavra de Deus,
a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a eterna palavra de Deus, por ela ser o poder de Deus, ela merece totalmente o nosso crédito. Infelizmente, muitos homens desacreditam da palavra, questionam a palavra, leem a palavra não com o intuito de aprendê-la, não com o intuito de encontrar Deus ali nas Escrituras, mas com o intuito realmente de questionar Deus, a existência de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, enfim. Nós lamentamos muito esse tipo de situação, porque nós, enquanto cristãos, nós cremos na palavra de Deus como a nossa regra de fé, de vida, de conduta, de prática, e oramos para que o Senhor dê entendimento a essas pessoas, abra o entendimento dessas pessoas, para que elas reconheçam a palavra de Deus tal qual nós a reconhecemos. O que é a Bíblia? Um dia, introdução. Um príncipe da África visitou a rainha da Inglaterra e perguntou-lhe qual a causa da grandeza do seu reino. Ela, erguendo uma Bíblia, respondeu: esse livro é a base da nossa grandeza, e qualquer nação que o tome e o leia será grande. Que bom se essa verdade dita por esta rainha fosse a mesma verdade de todas as nações do mundo. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom seria se a palavra de Deus realmente fosse a base da fé e da conduta dos homens e das mulheres de todas as nações espalhadas pelo mundo. O nosso país, apesar de ser um país cristão, infelizmente não leva a Bíblia a sério, não adota a Bíblia, não enxerga a Bíblia como a sua regra de fé e de conduta. O último censo do IBGE apontou que dos 202 milhões de brasileiros aqui no nosso país, 48% se declararam evangélicos. E segundo as estatísticas dos mais otimistas, em 2025 os evangélicos serão a maioria no Brasil. Que pena que esses 48% que se declararam evangélicos no censo do IBGE não adotam a palavra de Deus como regra de fé, de vida, de prática e de conduta. Muitos evangélicos que se dizem evangélicos são evangélicos nominais que sequer leem a Bíblia. Os poucos que leem não meditam na palavra, e os que leem e meditam praticamente não a praticam. Se a gente fosse fazer uma pesquisa mesmo apurada do valor real daqueles que leem a palavra de Deus todos os dias, meditam na palavra, naquilo que Deus tem tentado ensinar e praticam, esse percentual de 48% cairia bastante. Mas nós continuamos orando a Deus e pedindo que o Espírito Santo convença o homem da importância de se ler, de se meditar e de se praticar a palavra de Deus. Irmãos, às vezes fica até chato, mas leia a Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus. Continue lendo a palavra de Deus. Não use a pandemia como justificativa ou como desculpa para você não ler a palavra. Continue lendo, faça um plano de leitura da Bíblia. Irmão, mas nós já estamos em junho, já na reta final de junho, o plano de leitura começou em janeiro. Se você começar hoje, daqui um ano, vai ser um ano, você vai ter lido a Bíblia em um ano. Por que o ano só precisa começar em 1º de janeiro? Se você começar a ler a Bíblia dia 21 de junho de 2020, 21 de junho de 2021 vai completar um ano e você vai ter lido a Bíblia em um ano. Irmão, eu tenho dificuldade. Comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos, vá para as Atos, cartas de Paulo, cartas gerais e por aí vai. Peça ajuda, peça auxílio, pesquise na internet, fale com o pastor, fale com o professor da escola bíblica, mas não deixe de ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, pare e pense: meu Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar? Qual lição o Senhor está querendo transmitir para a minha vida? Isso é meditação. Você fica pensando naquilo que Deus está tentando
passar para você. Peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você absorva, para que você receba o ensino que Deus tem para você naquela leitura. E principalmente, ler é importante? Sim. Meditar é importante? Sim. Memorizar versículos é importante? Sim. Mas o mais importante é praticar. Quando você lê, medita, memoriza os versículos e pratica, você completa o ciclo. Você fecha o ciclo da palavra de Deus. Já escreveram sobre a Bíblia. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são obrigatórios, seus relatos são verídicos, suas doutrinas são imutáveis. Ela contém luz para nos orientar, alimento para nos sustentar e consolo para nos animar. É o mapa do viajante, o bordão do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, a carta magna do crente. A Bíblia é o livro que tanto fascina as pessoas. Ela não é um livro como os demais. Não. É o livro dos livros. É a fala de Deus aos homens. É o instrumento de Deus para a salvação e para o crescimento cristão. É o manual de Deus. É a espada do Espírito. Efésios 6,17. É a inspirada, infalível, inerrante e imutável palavra de Deus. Ela é a expressão da vontade e do amor de Deus. O salmista exclamou: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais que o mel à minha boca. Para você andar com Jesus é necessário que tenha conhecimento do livro de Deus. É nele que você vai encontrar a orientação para viver o Evangelho. Só na Bíblia se encontra a sã doutrina, Tito 2:1. Nós precisamos conhecê-la para nos livrar do engano doutrinário que nos ronda. Cuidado, pense como Lutero, a Bíblia, só a Bíblia. Conheça e ame a sua Bíblia, Deus fala com você através dela. Pratique a palavra. Irmão, hoje, devido à internet, à facilidade que nós temos o acesso à internet, tem muita doutrina errada, muita heresia, muita doutrina de demônio, como o próprio Paulo fala em uma de suas cartas, que doutrinas de demônio seriam ensinadas nas igrejas. Existe muita heresia, muita doutrina sendo ensinada por aí afora, pela internet. De que maneira você reconhece uma heresia? De que maneira você reconhece uma doutrina falsa? Lendo a Bíblia. Se você conhece a verdade, automaticamente você exclui aquilo que não é verdade. Então, a maneira que você tem de conhecer, de identificar que um ensino é contrário à palavra, é conhecendo a palavra. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, adote a Bíblia como sua regra de fé, faça um plano de leitura, faça um propósito com você, com Deus. De todos os dias, você tirar um período do seu dia para meditar e ler a palavra de Deus. Só assim a gente tem esse antídoto, esse escudo contra esses ensinos, contra essas doutrinas que vêm sendo disseminadas por aí afora com base na Bíblia, mas são doutrinas, são ensinos que são distorcidos. As três principais maneiras de se praticar, de se disseminar uma heresia é: a primeira, você nega o que a Bíblia diz. A primeira maneira de você praticar uma heresia, negar o que a Bíblia diz. A segunda, você afirma o que a Bíblia não diz. Você diz, a Bíblia diz e a Bíblia não diz. Isso é uma heresia. E você ensina aquilo como verdade. A terceira, que é a mais perigosa, você distorce o que a Bíblia está dizendo. Essa é a maneira mais perigosa de todas, é a mais difundida de se praticar heresia, distorcendo a palavra. Então, somente lendo a palavra você sabe o que é verdade, o que não é verdade. Amém? Seguindo, a origem da Bíblia. A origem da Bíblia, tópico 1. A Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. Ela se revelou, se mostrou, se deu a conhecer através dela. Ele se revelou. Só por meio da Bíblia que você fica conhecendo as verdades consistentes de Deus. Nela você conhece a personalidade de Deus, seu caráter, seus atributos, sua vontade. Leia 2 Timóteo 3,16 e complete. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
A palavra inspirada quer dizer soprada, é Deus exalando, soprando as escrituras. O vocábulo soprar ou exalar lembra hálito, que pode ser traduzido por espírito, e isto indica a obra do Espírito Santo dirigindo a escrita dos autores. Para revelar as suas verdades ao homem, Deus usou autores humanos que registraram sua revelação em um manuscrito original. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1,21 e complete. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem moveu a mão desses homens, que amavam e obedeciam a Deus para que registrassem sem erro o que ele queria. É o mesmo Espírito que resguardou através do tempo as Escrituras para que não houvesse desvio, mesmo tendo a Bíblia sido traduzida inúmeras vezes. Eles registraram exatamente as palavras de Deus, por isso a Bíblia é inerrante. Irmão, os manuscritos originais, não existem erros. A palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo no coração dos homens, Deus usou aproximadamente 40 homens, num período aproximado de 1.600 anos, para escrever 66 livros. 39 livros compõem o Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento. 40 homens aproximadamente, num período de 1.600 anos, escrevendo 66 livros, inspirados por Deus. A Bíblia é bem clara quando ela afirma que a palavra de Deus não provém de revelação humana, mas ela foi escrita por homens inspirados todos por Deus. Então as palavras que eles colocaram lá, que eles registraram, foram inspiradas por Deus, não veio de revelação humana nenhuma. Eles registraram exatamente as palavras de Deus, por isso a Bíblia é inerrante. Ela não é produção de homens, mas uma produção sobrenatural. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Sua origem é sobrenatural. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Ele se revela ainda pela sua criação, Salmo 19:1, aquele salmo que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão, e se revelou pessoalmente pelo seu Filho Jesus Cristo. Então Deus se revela através da sua palavra, através do seu Filho e através da criação, através da natureza criada. Tópico 2. O propósito da Bíblia. O pecado afastou o homem de Deus, Isaías 59:2. E ele perdeu a possibilidade de conhecê-lo. Se Deus não tivesse se revelado através da palavra, o homem não poderia ser salvo, estaria perdido para sempre, e Deus perderia a comunhão com a sua criatura, razão pela qual o homem foi criado. Graças ao amor de Deus, através da Bíblia, você pode conhecer a Deus e gozar a vida eterna na companhia dele. O conhecimento da palavra torna o pecador sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. O maior propósito da Bíblia é dar ao homem o conhecimento para a salvação e para a vida eterna. Mas ela tem outros propósitos. Na continuação do texto, Paulo enumera esses propósitos. Leia os versos 16 e 17 que diz: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia ensina, repreende, corrige, educa, aperfeiçoa e habilita o crente para as boas obras. Você e eu, nós precisamos dela para conhecer o Evangelho, para obter sustento e crescimento na vida espiritual, para conhecer a vontade de Deus, para ter alegria no coração. Vale a pena estudar e praticar a palavra de Deus. Irmãos, é inconcebível, é inaceitável uma pessoa que professa a fé cristã, que declara, que confessa que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador e não lê a Bíblia. Se você não está sentindo vontade, leia mesmo sem vontade. Peça a Deus graça e força e leia, mesmo sem vontade. Leia Salmos, leia Provérbios, leia os Evangelhos, mas leia. Não deixe de ler a Bíblia, não encoste a sua Bíblia ali e fique satisfeito com isso.
fique indiferente a essa situação. É inconcebível, inadmissível uma pessoa que professa a fé cristã e não lê a palavra de Deus de maneira regular. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que adquirir conhecimento de Deus também através da leitura da palavra. Tópico 3. Conhecendo a Bíblia. Muitos chamam a Bíblia de Escrituras Sagradas. Outros a chamam de a Palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista dá muitos nomes à Bíblia. Um desafio para você: lê o Salmo e relacione os nomes que o salmista dá à Palavra de Deus. Deus usou aproximadamente 40 homens para registrar a sua palavra, em 66 livros cujo tema central é Cristo. A Bíblia trata de 5 assuntos principais. Quais são eles? A criação, a história de Israel, a formação do povo de Israel, a vida, o ministério, a obra, morte e ressurreição de Cristo, a história da igreja e o arrebatamento, a consumação, o final de tudo, Apocalipse, né? Então, a criação, a história de Israel, a formação do povo de Israel, a vida, o ministério, a obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, a história e a doutrina da igreja e a consumação. Esses são os 5 principais assuntos que a Bíblia apresenta ao longo dos seus 66 livros. A Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, como eu falei, fala da criação, fala dos patriarcas, fala dos juízes, dos profetas e dos reis e aponta para Jesus. Todos os 39 livros da Bíblia, todos os 39 livros do Velho Testamento, se você ler, todos eles vão apontar para Jesus. A mensagem dele é apontando para a vinda do Messias. Então o Velho Testamento fala da criação, dos patriarcas, fala da formação do povo de Israel, fala dos juízes, dos reis, dos profetas e aponta para Jesus. O Novo Testamento fala da vida, da obra, do ministério de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição e a formação da igreja primitiva, né? a instituição da igreja primitiva a partir de Cristo e a sua doutrina. Então nós precisamos ter esse conhecimento assim, geral dos assuntos que tratam a Bíblia, a sua divisão. Velho Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27. Quais são os principais assuntos que tratam no Velho Testamento? Quais são os principais assuntos que tratam do Novo? Nós temos que ter essa visão geral, essa visão macro da Bíblia. Até numa eventual conversa, às vezes a gente se depara com uma situação, uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, que não lê, ela pergunta. Se você não tiver esse conhecimento macro da Bíblia, pode ser que você fique numa situação um tanto quanto constrangedora. Então, leia e estude. O Antigo Testamento tem 39 livros da Bíblia, foram escritos em hebraico e formam o Antigo Testamento. Ele narra a criação, a história do povo de Israel, também registra o que os profetas disseram sobre a vinda do Messias, o Salvador. São os fatos acontecidos antes do nascimento de Jesus. O Velho Testamento ele vai de Gênesis até Malaquias. De Gênesis a Malaquias completam seus 39 livros do Velho Testamento, que tratam desses assuntos que eu acabei de falar. De Mateus até Apocalipse, nós temos o Novo Testamento. Então, de Gênesis a Malaquias, ao profeta Malaquias, nós temos o Velho Testamento e de Mateus até Apocalipse, nós temos o Novo Testamento. Aí na revista de vocês tem esse quadrozinho aí, onde ele faz essa divisão do Velho Testamento. É o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. É uma divisão assim didática, é uma divisão para você ter um conhecimento assim topográfico, geográfico da Bíblia, né? Esses livros aqui compõem os livros poéticos, esses aqui são os profetas maiores, os profetas menores. O Novo Testamento tem 27 livros, escritos na língua grega. Os 4 primeiros chamados de Evangelho descrevem o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Atos registra a primeira história do cristianismo. As 21 cartas tratam da doutrina da igreja. Apocalipse, o livro final das Escrituras, desvenda os acontecimentos finais da história. Apocalipse, os irmãos sabem, significa a revelação das últimas coisas. E aí também na revista de vocês tem essa divisãozinha
didática que ele faz, os evangelhos, 4 evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, que são 13, cartas gerais, e o último livro, que é o livro profético, o livro de Apocalipse. Jesus disse aos seus ouvintes: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando perguntaram para Jesus sobre o casamento, né? Uma mulher casou com vários irmãos, vários homens, na ressurreição dos mortos, de quem ela seria esposa. E Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não basta ler a Bíblia por mera curiosidade ou costume ou para desfazer dúvidas. É preciso ler a Bíblia para colocá-la em prática na vida diária. É de John Bunyan a frase: Bíblia, este livro o manterá afastado do pecado ou o pecado o manterá afastado deste livro. O pecado deixa a gente afastado de Deus, da Bíblia e de todas e qualquer coisa que se relacionam a Deus. Infelizmente, quando a gente percebe um irmão deixando de ler a Bíblia, parando de orar, deixando de congregar, se afastando da comunhão, do convívio dos irmãos, começando a se isolar, infelizmente o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, quando a pessoa começa a abrigar pecado dentro da vida dela, ela começa a se afastar de Deus e de todas as coisas que se relacionam a Deus. Então, que livro é esse que tanto fascina? É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é inerrante, infalível, imutável. A Bíblia leva o pecador à salvação e afasta-se do pecado. A Bíblia é composta por 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. Hoje nós estudamos o capítulo 4, o que é a Bíblia. Peço a vocês que leiam a revista, assistam a aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer reclamação, qualquer colocação, por favor, postem no grupo. Se vocês tiverem necessidade de alguma coisa e não se sentirem à vontade para colocar no grupo, pode postar no meu pessoal, no meu WhatsApp pessoal, ou do pastor ou da irmã Marinalva. Estaremos 100% dispostos a ajudar vocês. Vamos orar encerrando e agradecendo a Deus por mais essa aula. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta lição estudada neste dia, Senhor. Queremos te louvar pela tua palavra que tu colocaste na nossa mão e através dela, Senhor, tivemos o conhecimento do Senhor, tivemos a certeza de que necessitávamos de ti para perdão dos nossos pecados, para termos paz no nosso coração, para sermos justificados diante de ti e termos acesso à vida eterna. Te louvamos pela tua palavra e te pedimos que todos os dias o teu Espírito Santo desperte em nós sede e fome de ti, para que possamos ler a tua palavra, Senhor, meditar na tua palavra e principalmente colocar a tua palavra em prática na nossa vida, para que sejamos luz e sal no meio dessa geração, meu Deus, incrédula e que jaz em treva, Pai. Nos usa como instrumento nas tuas mãos, como vaso nas tuas mãos, para alcançar vidas, Senhor, que estão perecendo e precisando de ti. Peço a tua bênção sobre a vida dos alunos e das alunas, sobre as suas famílias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, um forte abraço e um beijo grande no coração.